Bom, Nação Celeste, bora a partir deste momento abordarmos aqui no canal Cruzeiro Nostalgia um assunto muito sensível. Eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos, né, em outros conteúdos, e agora a gente aborda ele de uma maneira mais, digamos, mais contextual, né, com aquilo que antes era só chilique, virando de fato algo que vai acontecer no futebol brasileiro, que é o tal do fair play financeiro. Você daí do outro lado goste ou não. E é o assunto desse vídeo, então bora pra capa de mais um conteúdo. Tá aí na ação, né? Bom, eu acho que quem me acompanha sabe a minha opinião e eu vou novamente contextualizar esta opinião aqui com vocês. E, bom, se você é sensato, eu acho que você não vai pensar muito diferente de mim não, tá? E não é porque eu sou o dono da razão, mas é porque são fatos, né? Vamos tratar aqui de fatos históricos, né? Do passado e fatos recentes. E aí vamos entender o que está acontecendo, né? Porque, sim, o fair play financeiro será implantado no Brasil. E a gente está falando de 2025, não estamos falando de 2027, 2030, não. Estamos falando de algo que vai acontecer em 2025, tá? Antes de mais nada, já peço para vocês aquele like, deixe o seu joinha, nos ajude aqui na caminhada do Cruzeiro Nostalgia. Bora se inscrever, comentar e compartilhar também o nosso conteúdo, tá? Para esse vídeo meta de 500 likes, eu conto com a sua ajuda. Lembrando que menos de 5% de quem passa no vídeo não deixa o like. Então, nos ajude a aumentar essa porcentagem, porque você não escutou errado, menos de 5% de vocês não deixam um like. Assim, a cada 100 pessoas, 95 não deixa. Então, nos ajude, fortaleça aqui o nosso trampo. Nação, é o seguinte, vamos falar sobre esse assunto aqui que, sendo bem sincero, é uma baita hipocrisia, né? De uma maneira geral, para quem levanta esse tipo de bandeira em pleno 2024. Mas tá lá, matéria do Globo Esporte, Comissão de Clubes inicia debate para implementação do fair play financeiro no Brasil. Discussão ainda embrionária para que medidas sejam tomadas para 2025. Então, eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, depois eu continuo lendo, mas já vou introduzir a minha visão e os fatos que eu estou dizendo para vocês que comprovam. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é uma baita de uma hipocrisia, isso aqui a gente pode também adjetivar como medo. Vocês vão entender. A Comissão Nacional de Clubes iniciou um debate para a implementação do fair play no futebol brasileiro. Em reunião realizada, né, na última segunda-feira, na sede da CBF no Rio, o grupo teve uma discussão ainda embrionária para que medidas sejam tomadas para 2025. Bom, eu vou ler o segundo parágrafo aqui, tá? Participaram do encontro representantes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras, que representam os 60 clubes da Série A, B e C, além de 2 representantes da Série B e 1 da Série C. Esses representantes não foram nominados, né, por matéria nenhuma que falou sobre esse assunto. Vamos lá, nação, eu já dei a minha opinião sobre esse assunto aqui e vamos reforçar ela, né, se fazendo a seguinte pergunta, né? Você do outro lado, você não pode ser inocente, você não pode ser, como eu posso dizer de uma maneira educada, né? Você não pode ser uma pessoa ignorante intelectualmente para não se fazer a seguinte pergunta e chegar à resposta óbvia. Em pleno 2024, por que diachos agora? Por que diachos neste momento está se falando sobre fair play financeiro? Segunda pergunta que você tem que fazer. Quem está falando sobre fair play financeiro? Quem está levantando esta bandeira? Quem está levantando essa bola? As respostas. Por que agora? Porque neste momento, o futebol brasileiro encontrou uma maneira de tirarmos os clubes da miséria, da mediocridade que estava há alguns anos, colocar clubes que estavam nesta situação
em nível de competitividade. E este nível de competitividade está incomodando aqueles que estavam na ilusão de que iriam monopolizar o futebol brasileiro. Flamengo de futebol e regatas e Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu nem sei se eu disse certo o nome aqui dos clubes, mas vocês entenderam. Esses clubes imaginavam que iriam dominar o futebol brasileiro nos próximos 10, 20, 30 anos e que títulos de outros clubes seriam exceção. Não é o que nós estamos vendo, né? No último Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu o título da forma que perdeu, bizonhamente. Mas era e tinha tudo para ser o time carioca o campeão, não o Palmeiras. Aconteceu? Aconteceu. Mas é algo que vai acontecer uma vez a cada, sei lá, quantas chances, né? A quantas tentativas de chances. O último campeão da Copa do Brasil foi o São Paulo, numa final contra o Flamengo. O último campeão da Libertadores, o Fluminense, numa final contra o Boca Juniors. Então, o ano passado, se a gente não tivesse, né, a pipocada do Botafogo, era para ser um ano em que nem Flamengo nem Palmeiras tivessem levado os principais títulos. E digo mais, o ano passado o Flamengo termina o ano sem nem ganhar o Campeonato Carioca. Termina 2023 sem nenhum título. Não ganhou nenhum título. Nada. Zero. Sabe? O que é? Nada, 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 nada. E esse ano, a gente tem um panorama de Palmeiras eliminado nas oitavas da Libertadores, Palmeiras eliminado na Copa do Brasil nas oitavas de final e só está vivo no Brasileiro. Hoje não é nem o primeiro nem o segundo, é o terceiro. Apesar de que eu, particularmente, vejo o Palmeiras favorito ao título. Acho que o Palmeiras tem um fôlego agora só com o brasileiro superior à Fortaleza e a Botafogo. Flamengo está muito claro, na minha opinião, que joga o brasileiro com outro compromisso. Eu acho que o foco do Flamengo esse ano é no mata-mata. Mas o Palmeiras, sendo realista, hoje, dia 5 de setembro, não é nem o primeiro, nem o segundo do Campeonato Brasileiro. É um time, né, que já está eliminado da Copa do Brasil, já está eliminado da Libertadores e está vendo o ano podendo ali ser jogado no lixo, sem título importante, apesar de ter conquistado o Paulistinha. Flamengo nesta temporada, né, já conquistou o Campeonato Carioca, mas é muito pouco para o planejamento e investimento que é feito. Está vivo, né, ainda nas competições da Copa Libertadores e também na Copa do Brasil, mas o brasileiro é o quarto colocado e parece que, como eu disse, já meio que largou, né, o comprometimento com a competição. Em meio a isso, né, em meio a isso que eu estou dizendo para vocês, temos equipes como Botafogo, Bahia e Cruzeiro que investiram muito nos últimos meses do futebol brasileiro e estão tomando a frente, né, da competitividade juntamente com essas duas equipes, Flamengo e Palmeiras. Uma prova disso, o Cruzeiro hoje é favorito para chegar à final da Copa Sul-Americana. Não tem ninguém do lado direito tão competitivo quanto o Cruzeiro. Eliminamos o Boca Juniors, que talvez fosse, junto com o Cruzeiro, favorito do lado direito a ir à final. É que já se enfrentaram nas oitavas e um tinha que cair. Caiu o Boca. O Bahia está vivo ainda na Copa do Brasil. Perdeu o jogo de ida para o próprio Flamengo? Perdeu. Mas o Flamengo está mutilado e é mutilado que vai jogar contra o Bahia na volta da data FIFA, né? Porque o jogo do Brasil, se eu não me engano, o jogo 2 desta data é dia 12 e dia 13, se eu não me engano, é o jogo contra o Bahia, né? Bahia e Flamengo se enfrentam. E o Flamengo tá sem De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Gabigol. O Gerson parece que vai ser cortado da seleção brasileira também. E vários outros aqui que eu não lembro de cabeça. O Flamengo tá mutilado. E tá vendo a temporada podendo ser jogada no lixo por conta disso. Talvez se outros times não estivessem tão competitivos, isso não influenciaria tanto. Mas não é o caso. O Textor tá investindo muito, demais, pesado. O Grupo City já fez um Bahia muito competitivo esse ano. O Pedrinho chegou no Cruzeiro e as contratações do meio do ano foi para fazer com que o Cruzeiro ficasse robusto. E olha que nem é a principal janela, tá?
desse Cruzeiro do Pedrinho. Diz o Matos que a principal janela é a de verão agora de janeiro. Então o Cruzeiro estará ainda mais forte. E o que temos com tudo isso? Claramente, aquela hegemonia que juravam a imprensa, juravam os flamenguistas, juravam os palmeirenses, não acontecendo. Por conta justamente dos investimentos da SAF, que, como eu já disse nesse vídeo, tirou os clubes da mediocridade. Tira o Textor do Botafogo, imagina como estaria o Botafogo hoje. Tira o Grupo City do Bahia, tira o Ronaldo / Pedrinho do Cruzeiro. Como estariam esses times? Tiram os menins das frangas, como estariam esses times? Graças a Deus, a SAF veio para poder trazer a competitividade novamente para esses times. É claro, tem que ter ali a quitação das dívidas, né? Tem que ter uma austeridade nesse aspecto e, consequentemente, você também tem a possibilidade de, juntamente com isso, pagando as dívidas, manter uma competitividade com investimento forte no futebol. E isso está incomodando bastante. Nação, dito tudo isso, eu digo que tudo isso é muito hipócrita, porque eu pergunto a vocês, onde estavam os jornalistinhas que ficam pregando fair play financeiro em 2024, quando durante décadas o clube de regatas de Flamengo era patrocinado por empresa estatal? Dinheiro do bolso, teu, do meu. Onde estavam os mesmos quando a Parmalat estava no Palmeiras? Onde estavam os mesmos quando o Palmeiras, para continuar a sua reconstrução, teve que ter dinheiro ali, ó, injetado fortemente pela Crefisa? Antes da Crefisa, o presidente do Palmeiras, inclusive, à época, né, o Marco Polo, acho que foi o Marco Polo, né, injetou mais de 100 milhões. Uma espécie de, enfim, de mecenas, chama aí como você quiser. Onde estavam os mesmos quando o Fluminense da Unimed deu 2 brasileiros em 2010 e 2012, 12 com aquele investimento todo? Onde estavam? Agora? Vocês querem fair play financeiro? Agora? Por que agora? Onde estavam esses mesmos quando não pregavam a divisão das cotas de forma igual no futebol brasileiro? Porque Flamengo, Corinthians, essas duas equipes sempre receberam a mais do que as outras, independente do resultado final daquela competição. Uai, vamos ser justos aqui? O que está rolando é uma baita hipocrisia e o medo de ver clubes como Botafogo, Bahia e Cruzeiro não permitir que a tal hegemonia aconteça. Na verdade, nunca vai acontecer, né? Jamais vai acontecer. Muito pelo contrário. É capaz dessas equipes ficarem mais tempo sem ganhar títulos e verem outras tantos se destacando do que acontecer uma hegemonia, como muitos imaginavam. A minha indignação deve ser a sua indignação. Porque não é possível que alguém olhe para esse assunto e queira debater de forma séria. É tirar com a minha cara e com a sua cara. Fair play financeiro é o cará. É o cará. Para não falar besteira e palavrão aqui com vocês. Então, fica aqui minha indignação. Fica aqui a minha afirmação. O fair play financeiro, ele vai acontecer a partir do ano que vem. Esses merdas vão conseguir colocar, vão conseguir implementar esta merda. Eu não sei como, tá? Porque tem várias fórmulas de você implementar o fair play financeiro, né? Tem uns que batem mais na questão de salário, tem uns que batem mais na questão de contratação, né? Valor para você poder contratar, porcentagem muda muito de um país para outro que já possui fair play financeiro. Então, sim, não sei como, mas vão implementar e vão, de certa forma, barrar parte daqueles investimentos que aconteceriam naturalmente, né? Pelas equipes que aqui eu já citei, que se tornaram SAF e se tornaram competitivas novamente graças a esse mecanismo, né? Que foi aprovado, que foi ajustado, que foi sancionado, que foi liberado para serem implementados pelos clubes lá no início, lá no final de 2021. Então é isso, nação. Tá aqui a minha opinião. Não vou ler a matéria inteira. Deu para ler aqui os 2 primeiros parágrafos e eu trazer a minha opinião em cima de alguns fatos que me deixam muito incomodados
E aqui fica a pergunta, por que agora o fair play financeiro? Por que não antes? Por que não em 2012? Por que não na década de 90? Por que não no início dos anos 2000, quando tudo isso que eu mencionei aqui acontecia? Porque era muito conveniente para a maioria, né? Os jornalistinhas que hoje reclamam, Mauro César Pereira, torcedor do Flamengo. Paulo Vinícius Coelho, torcedor do Palmeiras. É coincidência? Não é coincidência, é apenas a busca daquilo que mais lhe agrada. Não a imparcialidade que, vamos ser sinceros, jamais existiu no jornalismo deste país. Tá aí, nação? Deixa o like, deixa a sua opinião sobre isso, deixa a sua visão. Discorda completamente de mim? Cara, não tenha dó, maceta, mas com argumento. Concorda? Também fica à vontade para pontuar outras coisas que de repente até eu esqueci. Beleza? Likezão ajuda demais, se inscreva, fiquem com Deus, até a próxima. Eu fui e tchau!